Há dias que começam com um gesto banal e terminam a redefinir quem somos. Naquela manhã, o post-it amarelo colado à máquina de café parecia apenas mais um recado carinhoso. 19 horas, só nós. Lia-se, em letra apressada, ligeiramente inclinada para a direita. Como a dele sempre foi. É sem saber, eu acabei por transformá-lo no epitáfio do nosso casamento. Mark fazia 34 anos. O sol entrava pela janela da cozinha. E eu, distraída, ainda meio presa ao ecrã do telemóvel, vi-o ajeitar a gravata diante do espelho do corredor. Ele virou-se, sorriu, e nesse instante pareceu-me impossível que algo tão simples pudesse algum dia desmoronar. Aquele sorriso, o mesmo que me conquistara há 7 anos. Num bar minúsculo perto de Alfama. Quando ainda acreditávamos que o amor, por si só, bastava. Não te esqueças, M, disse ele, com o tom doce de quem já conhece as minhas distrações, hoje saio mais cedo. Tenho algo especial preparado, só nós dois. Assente, meio ausente, o café na mão, o coração algures entre o agora e uma notificação que piscava no ecrã. Sei, Emma, estou na cidade por uma noite. Jantar em Romanos às 19 horas, pelos velhos tempos. Daniel Reid, um nome que não via há 5 anos. Um eco distante da universidade. Da juventude, das noites em que o futuro ainda era um lugar por inventar. O meu polegar pairou sobre o ecrã, suspenso entre o passado e o presente. Mark falava, algo sobre um novo projeto na firma. Sobre reuniões, sobre planos, mas o som das palavras dele transformava-se num ruído distante. É por um instante. O post-it amarelo na máquina de café pareceu-me demasiado pequeno para conter a vida que já não sabíamos viver juntos. Disse a mim mesma que era só jantar. Uma conversa inocente entre velhos amigos. Nada mais. Nada que pudesse doer. Mas há mentiras que se disfarçam de inocência. E há momentos em que a curiosidade pesa mais do que a lealdade. A linha que separa o certo do errado raramente é gritante, às vezes é apenas um silêncio. Uma hesitação. Só desta vez. Naquele dia, a cozinha cheirava a café e a promessa. E eu, entre o recado que dizia, 19 horas, só nós, e a mensagem que prometia, pelos velhos tempos, escolhi o erro mais bonito e mais caro da minha vida. Lembro-me do olhar de Mark antes de sair, confiado. Tranquilo. Com aquele tipo de paz que só quem nunca foi traído conhece. Beijou-me a testa e disse, até logo. Amor. E eu respondi, sem saber que era a última vez que o ouviria dizer essa palavra da mesma maneira. A porta fechou-se com o som leve do cotidiano. Mas no ar ficou um peso. Uma premonição disfarçada de rotina. O som do carro dele a afastar-se na rua misturou-se ao zumbido do meu telemóvel. E foi assim, entre o amor que me esperava em casa e o acaso que me chamava de fora, que o primeiro alicerce da nossa história começou a ceder. Se me perguntassem então, eu teria jurado que não havia perigo. Que uma refeição não destrói um casamento. Mas hoje sei, e aprendi da forma mais dura, que as traições começam sempre muito antes do toque. Começam no instante em que deixamos de escolher quem está à nossa frente. Naquele post-it estava escrito o que ele planeava, um jantar. Uma surpresa, talvez um vinho caro e um bolo por acender. Mas nenhuma dessas coisas aconteceu. Porque, às 19 horas, a mesa ficou posta para 2, e apenas um apareceu. O bolo, frio e intacto, esperaria por mim até à meia-noite. A vela, por acender, guardaria o sopro que nunca dei. E esse silêncio, o do que não se celebrou, ecoaria pelos meses seguintes. Lembrando-me de que as histórias de amor não acabam com um grito. Acabam com uma ausência. Com logo volto, que nunca volta. Acho que é por isso que ainda hoje guardo aquele post-it. Amarelado, quase sem cola, dobrado dentro de uma caixa de sapatos com cartas e fotografias que já não têm lugar em lado nenhum. É o símbolo de tudo o que podia ter sido salvo, se eu tivesse escolhido ficar. Mas esta história não começa no fim. Começa antes, nas pequenas fissuras que deixamos crescer sem ver. Nos silêncios de café, nas mensagens não respondidas, nas noites em que o amor adormeceu primeiro. Porque nada se quebra de repente. E foi assim que, antes de Romanos, antes do bolo por acender, já algo dentro de nós estava a desfazer-se em silêncio. Dizem que o amor não morre num dia. Morre aos poucos, sufocado entre a pressa, o trabalho e o silêncio. É olhando agora para trás. Vejo como as nossas pequenas rotinas se transformaram em rachaduras que eu teimei em ignorar. De manhã, o despertador tocava às 7:15 da manhã. Mark levantava-se primeiro. Vestia a camisa branca, sempre engomada com uma precisão quase militar. O som do ferro de engomar misturava-se com o tilintar das colheres no café. Durante anos, era música doméstica. Depois, começou a ser ruído. Eu tentava puxar conversa, dormiste bem? Hoje queres jantar fora?
Mas as respostas tornaram-se automáticas. Como mensagens gravadas. Depois falamos. Sim, amor, vê isso. E o resto era o som da chaleira. A porta a fechar. O motor do carro a desaparecer na rua. Todos os dias igual. Todos os dias, 1 milímetro mais distante. A verdade é que a distância não se nota de um dia para o outro. Chega devagar, como o frio que entra por uma janela mal fechada. No início, ainda o esperava para jantar, preparava o prato preferido. Acendia a velas, até que percebi que comer sozinha era mais fácil do que admitir que ele não viria. Comecei a jantar no sofá, com o portátil aberto, a fingir que o barulho das séries substituía a voz dele. As mensagens entre nós encolheram. Deixaram de ser parágrafos e tornaram-se lembretes. Leite. Chaves no aparador. Boa noite. Nada mais. E eu fingia que era normal. Que todas as relações longas acabam por perder o brilho inicial. Mas a verdade é que o amor não se apaga com o tempo, apaga-se com a indiferença. Às vezes, pensava em como tudo tinha mudado. Lembrava-me das nossas viagens improvisadas. Das conversas até às 3 da manhã sobre nada e sobre tudo. Agora, quando o tentava tocar, ele parecia cansado. Beijava-me na testa, como quem cumpre uma promessa esquecida. E eu dizia a mim mesma que era apenas uma fase. Que bastava ter paciência. Mas a paciência é uma forma educada de desistir. Um domingo à tarde, decidi pôr-lhe uma música antiga nossa. Ele estava no sofá, com o portátil no colo. Coloquei La Vie en Rose a tocar. E disse: Lembras-te disto? Ele levantou os olhos um segundo. Sorriu sem olhar verdadeiramente. Claro. E voltou ao ecrã. A canção continuou a tocar. Mas o quarto já estava mudo. Foi nesse instante que percebi que, mesmo juntos, já estávamos sozinhos. É estranho como o vazio pode morar dentro da rotina. Comecei a anotar pequenas coisas que queria dizer-lhe. Devíamos viajar. Quero contar-te sobre um sonho que tive. Tenho saudades tuas, mesmo contigo aqui. Mas nunca cheguei a ler essas notas. Ficaram todas gravadas num bloco no telemóvel. Tal como ficaram gravadas as palavras que nunca trocamos. Com o tempo, aprendi a medir o amor pelo silêncio, e o nosso estava a gritar. Depois falamos, era uma despedida adiada. Cada jantar sozinho, um ensaio para a ausência definitiva. E foi nesse terreno de silêncios que a mensagem de Daniel caiu. Uma simples notificação, uma linha de texto, mas soou como uma lembrança do que já não tinha. Um convite inocente que, para alguém feliz, não significaria nada. Mas para mim, foi o eco de algo que já estava morto. Há quem pense que as traições começam com um toque, um beijo, um segredo. Mas não. Começam antes, na carência que não se diz, na vontade de ser visto, ouvido, desejado outra vez. E eu, que me julgava imune a tudo isso, descobri que basta um instante de atenção para quebrar 7 anos de estabilidade. Lembro-me de olhar para o ecrã e sentir o coração apertar, não de culpa, mas de curiosidade. Curiosidade, essa palavra bonita que tantas vezes é o disfarce do desastre. Perguntei a mim mesma, o que pode haver de errado num jantar entre amigos? E o silêncio respondeu por mim. Naquela noite, deitei-me ao lado de Mark e senti o calor dele distante. Como um sol de inverno, perto, mas incapaz de aquecer. E percebi, quando a pele deixa de reconhecer o toque, é porque a alma já está a despedir-se. Não o sabia ainda, mas o que aconteceu em Romanos não começou nesse jantar. Começou aqui, nestes dias de café morno e palavras engolidas. Nas pequenas fissuras que fomos ignorando até se tornarem abismo. O amor não quebra de repente. Racha, devagar, em lugares onde ninguém repara. E quando damos por isso, já estamos a tentar colar os pedaços de algo que deixou de existir. Romanos. Só o nome já trazia uma lembrança antiga, noites de riso fácil. Vinho tinto barato e promessas de juventude. Mas naquela tarde, o restaurante parecia diferente. Mais escuro, mais íntimo, como se pressentisse o erro prestes a acontecer. A luz amarela dos candeeiros caía sobre as mesas como uma confissão. O som dos talheres, o murmúrio das conversas, o cheiro a alho e a vinho pairavam no ar. E eu, sentada diante de um homem que não via há 5 anos, fingia que aquilo era apenas um reencontro inocente. Daniel levantou-se assim que me viu. 8 anos, Emma, e continuas igual. Sorriu, aquele sorriso seguro, quase estudado, e por um momento, senti o tempo recuar. Por um instante, fui outra vez aquela rapariga de 20 e poucos anos, cheia de planos, livre de rotina, de obrigações, de culpas. Sentámo-nos. Ele pediu vinho, o mesmo que costumávamos beber na universidade. E eu aceitei, sem pensar. Brindamos, aos velhos tempos.
E foi aí que senti a primeira rachadura abrir-se dentro de mim. Falámos de tudo e de nada, dos amigos comuns, das mudanças de carreira, das viagens. Daniel contou-me sobre o divórcio, voz baixa, olhar cansado. Nunca pensei que o amor pudesse desaparecer assim. Sem aviso, um dia acordas e percebes que estás a viver com um estranho. Assenti, mas no fundo sabia que estava a ouvir a minha própria história dita por outra boca. E tu, continuas com o Mark? Sim, respondi, e o som da palavra soou-me frágil. Casada há 7 anos. E feliz? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma lâmina. Não soube o que dizer. Ri-me, para disfarçar. É complicado. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, baixando a voz. Complicado não é o mesmo que acabado. E foi nesse instante que percebi o perigo. Não estava no toque, nem nas palavras, estava na atenção. Na forma como ele me olhava. Como se cada frase minha tivesse peso. Como se ainda fosse alguém interessante. Há meses que não sentia isso. E essa sensação, de ser vista outra vez, foi o início do fim. O jantar continuou, e com cada copo de vinho, o mundo parecia mais leve. Falámos das viagens que nunca fiz, dos livros que já não leio, das coisas que Mark deixou de perguntar. Senti-me viva. Mas por dentro, uma voz sussurrava, não devias estar aqui. Quando o relógio marcou 8h47 da noite, o telemóvel vibrou sobre a mesa. Mark, 3 chamadas não atendidas. O sangue gelou-me nas veias. Por um momento, o som do restaurante desvaneceu. Daniel notou a minha expressão e pousou a mão sobre a minha. Está tudo bem. A pele dele era quente, segura. E o contacto, breve e silencioso, gritou mais alto do que qualquer palavra. A minha mente dividiu-se em 2 mundos. O da mulher que prometeu fidelidade. E o da mulher que só queria sentir-se viva por um instante. E entre esses 2 mundos, escolhi o silêncio. Não afastei a mão. Não olhei o telemóvel. Apenas deixei o tempo correr. É assim que as fronteiras se desfazem, não com decisões dramáticas, mas com pequenas concessões. Um olhar a mais, uma desculpa inventada, uma mentira dita ao espelho com voz calma. A cada minuto, convenci-me de que não estava a fazer nada de errado. É só jantar. Mas, por dentro, eu já sabia, nenhuma relação morre por causa de um jantar, morre porque alguém já partiu antes de sair de casa. Quando finalmente olhei para o relógio, eram quase 9 da noite. Senti um nó na garganta. Levantei-me, atrapalhada, procurando desculpas. Tenho de ir, foi bom ver-te, Daniel. Ele segurou a minha mão uma última vez. Não deixemos passar mais 5 anos. Está bem. Sorriu. E nesse sorriso havia um adeus e uma tentação. Saí do restaurante com o coração a bater no pescoço. O ar da noite parecia mais frio, mais pesado. Cada passo até ao carro era um compasso de culpa. O telemóvel vibrou outra vez, Mark. Não atendi. Não consegui. Dentro de mim, uma parte tentava justificar-se, nada aconteceu. Mas outra, mais honesta, murmurava, já aconteceu tudo. Conduzi até casa com o estômago embrulhado. As luzes da cidade passavam rápidas, distorcidas pelos olhos marejados. Por cada quilómetro, uma pergunta, porquê? Porque precisei daquele olhar estranho para lembrar o que era sentir-me desejada. Porque aceitei o convite quando tinha um amor inteiro à minha espera. Não tinha respostas. Só o som do meu próprio arrependimento, misturado com o rugido do motor. E quando finalmente parei o carro em frente à nossa casa, vi a luz da sala acesa. Por um segundo, pensei em voltar atrás, desaparecer. Mas já era tarde. O bolo esperava por mim. A vela, ainda por acender. E o olhar dele, o de um homem que acreditava em mim, prestes a descobrir que o amor, às vezes, também tem hora marcada para morrer. Dizem que cada escolha tem um preço. A minha custou 7 anos de amor e uma vida inteira de arrependimento. A casa estava quase às escuras. Só a luz da sala permanecia acesa, lançando sombras longas pelas paredes, como se o próprio espaço soubesse o que me esperava. Abri a porta com o coração a martelar nas costelas, o som mais alto que eu ouvia naquele momento. Mark estava sentado no sofá, ainda com o fato de trabalho, a gravata ligeiramente desapertada, o olhar vazio de quem ficou demasiado tempo à espera de alguém que não vem. Diante dele, sobre a mesa de centro, um pequeno bolo. Chocolate amargo, o preferido dele. Uma única vela, ainda por acender. A cena era simples. Mas o silêncio dentro daquela sala era uma sentença. Mark. A minha voz saiu fraca, quase infantil. Ele levantou o olhar. Não havia raiva ali. Havia algo pior. Decepção. Aquela decepção quieta que não grita,
Mas corta mais fundo do que qualquer insulto. Tive de ficar mais tempo no trabalho. Houve uma crise com a conta da Ersen e... Não me mintas, Emma. As palavras dele foram calmas. Demasiado calmas. O género de calma que antecede a desistência. O telemóvel estava na mão dele. James ligou-me. Estava no Romanos com uns amigos. Disse que te viu lá. Com outro homem. A garganta secou-me. O chão pareceu fugir-me dos pés. James. O irmão dele. De todas as pessoas, de todos os lugares. Tinha de ser ali. Não é o que parece. Mark. É só um velho amigo. Falamos. Jantamos. Nada aconteceu. Ele respirou fundo, desviando o olhar. Não se trata do que aconteceu. Trata-se do que não aconteceu. Deixaste de vir. Deixaste-me aqui, com um bolo por acender e um jantar preparado para nós dois. Foi então que vi os detalhes. A garrafa de vinho, a minha preferida. Aquela que ele guardava para ocasiões especiais. Um envelope com uma reserva num restaurante francês que sempre quisemos conhecer. Uma caixa pequena, embrulhada com fita azul, repousava ao lado do bolo. Dentro, descobri depois, estava uma pulseira gravada, 19 horas, só nós. Sentia vergonha subir-me pelo corpo como febre. Mark, por favor. Ele levantou-se. Sabes o que é pior? Emma, eu confiei. Acreditava que, mesmo quando tudo parecia rotineiro, ainda éramos nós. E tu escolheste ser eu, naquela noite. As lágrimas começaram a cair. Foi só uma conversa, Mark, só isso. Não, Emma, a voz dele quebrou pela primeira vez, foi uma escolha. E escolheste estar com alguém que não te devia nada. Quando tinhas alguém que te daria tudo. As palavras dele rasgaram-me por dentro. Cada sílaba parecia um espelho onde via refletido o que me tornei. Tentei aproximar-me. Ele deu um passo atrás. Não agora. Passou por mim. Subiu as escadas. O som dos passos dele ecoou na madeira como o som de algo a partir. A porta do quarto de hóspedes fechou-se com um estalo seco. E eu fiquei ali, parada, entre o bolo e o silêncio. A vela continuava por acender. Peguei no isqueiro. Acendia. A chama tremia, fraca, quase tímida, e percebi que o fogo não serve de nada quando já só há cinzas. 3 dias. Foi quanto durou o nosso silêncio. Ele saía cedo, antes de eu acordar. Voltava tarde, quando já fingia dormir. A casa encheu-se de ruídos pequenos, o abrir de gavetas. O fechar de malas. A água a correr na casa de banho, sons que, juntos, soavam a despedida. Na manhã do 4º dia, voltei do trabalho e encontrei-o a arrumar a mala. Vais a algum lado? À casa da minha mãe. Preciso de espaço. Não, Mark, por favor, podemos resolver isto. Ele parou, olhou-me. Os olhos, agora frios, pareciam de vidro. Não percebes, Emma, não é sobre resolver, é sobre confiança, e essa, já não existe. Apertei-lhe o braço, desesperada. Eu amo-te, cometi um erro, mas amo-te. Eu também te amei. O problema é que, naquela noite, percebi que não era suficiente. Passei 7 anos a fazer de ti a minha prioridade. E tu, ensinaste-me o que é ser opção. Pegou na mala. Foi até à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Preciso de tempo para perceber se alguma vez consigo olhar para ti sem ver o Romanos. A porta fechou-se. E o som foi tão seco, tão definitivo, que o corpo inteiro me tremeu. Caí no chão. A vela ainda ardia sobre o bolo, quase a apagar-se. Olhei para ela até a chama morrer. Foi o momento exato em que percebi que o nosso amor tinha feito o mesmo. Dizem que há feridas que curam com o tempo. Mas há outras que apenas ensinam a viver com a dor. E eu aprendi, naquela noite, que quando a prioridade falha, o amor não se parte, desiste. O silêncio. Foi o que ficou depois da porta se fechar. Um silêncio denso, quase físico, que enchia todos os cantos da casa, os corredores, o quarto, até o lugar dele na cama. E dentro desse silêncio, comecei a ouvir uma voz que tinha esquecido, a minha própria consciência. Nos primeiros dias, acreditei que ele voltaria. Arrumei a mesa para 2. Mantive o telemóvel por perto. Esperei o som das chaves na fechadura. Mas as noites passaram, e o único som era o tic-tac do relógio, marcando, cruelmente, o tempo que eu tinha desperdiçado. No trabalho, tudo desabou. A concentração evaporou-se. O ecrã à minha frente era uma sucessão de números que não faziam sentido. Becca, a minha colega e amiga, tentou ajudar-me. Emma, tens de parar de te culpar tanto. Mas como é que se para de sangrar quando o corte ainda está aberto? Um dia, o chefe chamou-me à sala. O teu desempenho caiu a pique. Sei que estás a passar por algo pessoal, mas precisamos que voltes a focar-te.
Assenti, mas por dentro gritava. Como explicar-lhe que o que perdi não era só o marido, era o eixo em torno do qual girava a minha vida inteira? As mensagens de Mark tornaram-se raras. Curta, prática, quase administrativas. Enviei-te os papéis. Vou passar em casa para buscar o resto das coisas. Nenhum, olá, nenhum, como estás? A distância tinha-se tornado oficial. Tentei escrever-lhe uma carta. Não de súplica, mas de arrependimento. Escrevi e rasguei dezenas de folhas. Nada parecia suficiente. Acabei por guardar uma, dobrada, dentro da caixa onde ainda estava o post-it amarelo. Nunca a enviei. Talvez por medo. Talvez porque já soubesse que não havia volta atrás. Na semana seguinte, sentei-me sozinha na sala de espera de um terapeuta de casais. Mark não apareceu. Contei-lhe tudo, o jantar, a culpa, o medo, o vazio. Ele ouviu em silêncio e, no fim, disse-me apenas uma frase que nunca mais esqueci. Há amores que não morrem. Emma, apenas deixam de caber nas pessoas que nos tornamos. Foi como se me tivessem mostrado um espelho partido, vi-me refletida em todos os cacos. Com o tempo, o arrependimento ganhou forma de rotina. Acordar, trabalhar, chorar no carro, voltar para casa, adormecer vestida. O apartamento novo, pequeno, frio, com paredes brancas, tornou-se o meu castigo e o meu refúgio. Não havia memórias ali, mas havia eco. E o eco, às vezes, é pior que a lembrança. Um dia, meses depois, vi-o por acaso. No supermercado. Ele ria-se. Uma gargalhada que já não era minha. Ao lado dele, uma mulher de cabelo escuro, Sophie. Reconhecia das fotos da empresa. Não havia gestos íntimos, mas havia uma leveza entre eles que doeu mais do que qualquer beijo. Ele parecia feliz. E eu percebi que a dor maior não é perder alguém. É vê-lo encontrar paz depois de ti. Saí do corredor apressada. Deixei o carrinho cheio e corri para o carro. Sentei-me ao volante e chorei até já não ter lágrimas. Não de ciúme, mas de consciência. Aquela cena era o espelho da minha escolha. Enquanto eu tinha o amor nas mãos, deixei-o escorregar por entre os dedos. Nessa noite, quando cheguei a casa, abri a caixa onde guardava os restos do nós. O post-it, a pulseira, a carta nunca enviada. Acendi uma vela, talvez a mesma que nunca chegámos a soprar, e, pela primeira vez, falei em voz alta. Perdoa-me, mas agora sei, não era a ti que tinha de perdoar. Era a mim. Porque no fim, o preço de perder alguém não é a ausência. É a perda da tua melhor versão, aquela que só existia quando eras amado. E quando isso desaparece, tens de aprender a reconstruir-te do zero. Aos poucos, comecei a fazê-lo. Voltei a ler, a cozinhar só para mim, a ir ao cinema sozinha. Pequenas vitórias invisíveis. E cada uma delas, uma forma de lembrar que ainda podia existir fora da culpa. Mas mesmo assim, o arrependimento nunca me deixou completamente. Ficou ali, como uma cicatriz, já não dói, mas nunca deixa de marcar. Hoje, quando passo por Romanos, não sinto raiva. Sinto respeito. Por tudo o que perdi. E por tudo o que precisei perder para aprender a ver-me de verdade. Ensina-te a olhar para ele sem sangrar. E foi isso que aprendi, tarde demais. Mas a tempo de não me perder por completo. Durante meses vivi como uma sombra. Até perceber que o verdadeiro castigo não era a ausência do Mark. Era saber que eu própria tinha construído o abismo onde o nosso amor caiu. A traição não foi o jantar, nem o toque, nem as mentiras. Foi a inversão das prioridades. O momento em que escolhi sentir-me viva, em vez de cuidar do que já me mantinha viva. Demorei muito a entender que amar alguém não é apenas estar presente quando é fácil. É escolher todos os dias, mesmo quando o coração se distrai. Mesmo quando o mundo tenta seduzir-te com, apenas uma exceção. Porque é assim que o amor morre, não com grandes gestos. Mas com pequenas omissões. Com o, não faz mal, que, dito vezes demais, acaba por matar o, importas-me. Hoje, já não procuro redenção. Procuro paz. Aquela paz que não vem de ser perdoada, mas de finalmente me perdoar. Aprendi que viver com culpa é como tentar respirar debaixo de água, impossível. Até aprenderes a emergir. E emergir, no meu caso, foi aceitar que há feridas que não se curam. Apenas se transformam em lembranças. Às vezes, olho para o espelho e pergunto-me quem teria sido se tivesse voltado para casa naquele dia. Talvez ainda estivéssemos juntos. Talvez não. Mas sei que teria sido fiel ao que era mais importante, nós, que prometi proteger. Em vez disso, fui fiel ao meu ego, à minha curiosidade, à minha carência. E paguei o preço, perder o homem que me amava e a mulher que eu era ao lado dele. Mas, de certa forma, também ganhei algo, lucidez.
Aprendi a medir o amor não pela intensidade das promessas, mas pela consistência das escolhas. A prioridade é o que não precisa de ser dito, mas se sente no gesto de quem fica. Mesmo. Se há uma regra que o tempo me ensinou, é esta. Quem é prioridade nunca deve sentir-se opção. Nem o outro. Nem tu. Porque amar não é sobre o que sentes. É sobre o que decides. E quando começas a decidir contra o amor, mesmo que por descuido, ele começa a morrer em silêncio. Hoje, já não acendo velas por ninguém. Mas guardo a chama. Aquela pequena luz que me lembra o que o erro me ensinou. Que a fidelidade não é uma prisão, é um espelho onde escolhes ver a tua melhor versão todos os dias. É talvez, essa seja a verdadeira maturidade. Entender que o amor não é o prémio de quem acerta, mas o reflexo de quem insiste em não errar duas vezes da mesma forma. Se estás a ouvir isto, talvez te reconheças em alguma parte da minha história. Talvez estejas num momento em que a rotina te faz esquecer o valor de quem tens ao lado. Antes de dizeres, é só um jantar, é só uma mensagem, é só um amigo, pensa. Serias capaz de contar isso à pessoa que amas com o mesmo tom tranquilo? Se a resposta for não, então já atravessaste uma fronteira invisível. Acreditem. O amor não exige perfeição, só presença. Não quer promessas eternas, apenas prioridade diária. Hoje, vivo em paz. Não porque esqueci o Mark, mas porque finalmente aprendi a lembrar-me dele sem me odiar. E se alguma coisa de bom sobrou desta história, é poder dizer, com honestidade e com dor, que o amor é feito das escolhas que repetimos. E das que decidimos nunca repetir. E tu? Se fosses eu, naquela noite, terias ido ao Romanos? Ou ficarias em casa a acender a vela que esperava por ti? Escreve nos comentários, quer saber que lado da história escolherias viver?